Olá, meu nome é Cláudio Bez, eu faço parte do programa de pós-graduação em música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No curso de doutorado, venho aqui apresentar a comunicação na Ampom 2020, intitulada Poemas Eletroacústicos Poéticas Possíveis. Inicio então com um objetivo geral, que seria a expansão das observações sobre os processos criativos no campo da música eletroacústica. Em seguida, os objetivos específicos dessa comunicação, a discussão das questões motivadoras na construção da obra autoral Poema Eletroacústico 3, Memórias, Movimento 1, de minha autoria, baseado na obra literária Poema Sujo, do poeta maranhense Ferreira Goulart. Um outro objetivo específico seria a investigação das metodologias utilizadas na construção sonora eletroacústica da obra. Então, essa análise e esse desenvolvimento analítico que eu venho trabalhando há algum tempo partiu de um primeiro contato com a análise do compositor inglês Simon Emerson, onde ele traz, num texto intitulado The Relations of Language to Materials, ele trabalha um eixo conceitual de uma análise eletroacústica a partir da escuta, que é algo muito importante para mim, a partir de dois eixos, a sintaxe eletroacústica em um eixo e o discurso musical em outro eixo. A partir então do primeiro eixo, a sintaxe ela é dividida em dois aspectos. O primeiro aspecto abstrato é um aspecto então em que ele ignora a origem do som, os sons modificados, sintetizados, transformados e não naturais, a observação que também provoca uma nova imagem que o ouvinte constrói, mais abstrata e menos real. E o outro aspecto, a sintaxe abstraída, ou seja, a que descontextualiza o material. As características do material original não são necessariamente mantidas ou modificadas. O outro eixo, e falando rapidamente para dar tempo de fazer essa comunicação, o outro eixo seria o discurso musical que o Simon Emerson traz, que seria o primeiro aspecto, o discurso musical mimético, onde há relação com o som, entre o som e o objeto, ou seja, o movimento, sensação, lembrança ou algo correlacional, e denota a imitação não só da natureza, mas também dos aspectos da cultura humana, que geralmente não são associados diretamente ao material musical. O outro aspecto desse discurso musical é o aural, ou seja, onde não há relação imediata do som com a sua fonte. Não há pistas sobre a causa do som, e o estímulo visual ele é reduzido, intencionalmente ou não, pelo compositor, e força o ouvinte a buscar uma imagem que será criada por ela mesma. Então eu trago aqui o gráfico que o próprio Simon Emerson coloca no seu livro, em que ele traz esses dois eixos, né? O primeiro é o eixo do discurso na horizontal e na vertical o eixo da sintaxe. Vocês podem observar então sintaxe abstrata, abstraída ou a combinação entre ambas do lado esquerdo, e na horizontal o discurso oral, o discurso mimético ou a combinação em ambos, em que a partir da escuta você pode localizar a obra ou determinada parte da obra em um desses 9 quadrantes. Ele pode estar mais relacionado à sintaxe abstrata e o discurso mais mimético, enfim, a sintaxe mais abstraída ou a combinação do discurso oral e mimético. Isso para mim foi muito importante porque eu também posso compor e a partir daí usá-la como ferramenta, ou seja, para onde quero levar a obra, posso pensar também nessa relação de entrada e saída, ou seja, a partir da análise como ferramenta. Faço uma ampliação, na verdade faço duas ampliações e rapidamente eu vou falar sobre isso porque o meu desenvolvimento composicional parte dessa ampliação desse conceito do Simon Emerson. Primeira ampliação, então, eu passo a observar o som a partir da fonte sonora, o que não acontecia com o Simon Emerson, ele partia da observação do som gravado. Então parto primeiro a partir da fonte sonora, a partir do material sonoro pré-gravado, que permite o acompanhamento das transformações do som, da sua origem até o resultado sonoro final. A partir também das capacidades e qualidades relacionadas à captação sonora, ou seja, a partir dos microfones, da captação eletromagnética ou da própria relação de captação extrativa, retirada do som de qualquer meio, né? Pode determinar um nível de transformação pretendido. E também a partir das obras mistas, que eu passo a observar então também o som a partir do som gravado ou do som eletrônico e do próprio instrumento, ou seja, a possibilidade de uma análise em camadas. A segunda ampliação, então, a partir da ideia do gesto, e especificamente a partir da substituição gestual trazida pelo Dennis Morley, também compositor neozelandês, em que ele faz essa relação entre o gesto e fonte sonora, e o gesto, para mim, eu trago a relação do gesto como uma ação do movimento do corpo que exprime ideias ou sentimentos com interpretação desta ação no campo musical. Outra ideia que eu trago também é da mente incorporada, do Mark Johnson, em que ele traz a ideia da mente e o corpo indissociáveis, né?
e traz também a noção de força muito relacionada à psicologia gestáltica, né? Ou seja, o centro da estrutura interna dos padrões geradores dessas experiências, né? De contenção, de expansão. Essas ampliações foram discutidas em artigos, na minha própria dissertação também de mestrado, e facilmente encontradas, estão aí as datas, 2017, 2018 e 2019, com artigos produzidos falando sobre essa ampliação. Esse é o meu procedimento composicional eletroacústico a partir dessas observações. Então, inicialmente, uma observação do material, em segundo, a própria análise, em terceiro lugar, estabelecimento dessas correlações que eu posso trocar, 2 e 3 são intercambiáveis, depende muito do momento. Em quarto lugar, a escolha de materiais e procedimentos. Em quinto lugar, a realização. A obra, para mim, pode terminar aqui ou não, eu posso novamente reobservar a minha obra durante o processo composicional e observá-la novamente, analisá-la novamente e levá-la para um discurso mais oral, mimético, e qual sintaxe eu estou utilizando. Então, é um processo vivo nesse sentido. As realizações autorais nesse período desse desenvolvimento metodológico estão basicamente relacionadas a essas obras, ou seja, uma série que eu intitulei Poemas Eletroacústicos, compostas entre 2015 e 2017, em que eu começo a observar outras áreas das artes, ou seja, a partir de uma obra chamada Através, do artista plástico Cildo Meirelles, uma instalação artística, a partir da literatura, do Manuel de Barros, do Borges, do próprio Poema Sujo, do Ferreira Goulart, que eu vou discutir em seguida, Oswald de Andrade, um poema de sua autoria, Mário de Andrade, um canto folclórico dele, a Tarsila, ou seja, uma obra de arte plástica, né, um quadro chamado A Vaporu, da Tarsila, e a partir também de um procedimento, ou seja, o próprio Jean-Luc Godard, utilizando o seu procedimento de montagem, ou seja, de edição do vídeo, eu trago essa ideia e esse procedimento dele para uma relação musical. Todas essas obras estão disponíveis nesse site que eu coloco aqui, deixo disponível, claudiobez.wixsite.com/bez. Todas as obras disponíveis, será um prazer recebê-los e recebê-las para uma audição. Aqui especificamente eu começo a falar então sobre o poema eletroacústico 3, o Poema Sujo, a obra literária, o poema eletroacústico 3, do Ferreira Goulart. Ele parte então da observação de uma conscientização da série, porque ele foi a terceira obra, então, o Poema Eletroacústico 3, já havia o primeiro e o segundo, mas ainda não havia conflagrada a ideia da série. Ela passa a ser então a construção e a conscientização dessa série. Onde eu estava procurando autores brasileiros da literatura, então o Ferreira Goulart foi um autor muito forte e bem-vindo nessa série. Eu parto então da dificuldade da relação da fonte, ou seja, a busca do próprio autor declamando o seu poema, que é algo que acontece em todas essas obras, os 7 poemas eletroacústicos, eu utilizo a voz dos seus autores nas obras. Então, eu procurei então um DVD do próprio Ferreira Goulart declamando a sua obra inteira num DVD de comemoração aos 30 anos do Poema Sujo pelo Instituto Moreira Salles. A divulgação do áudio, então, desse Poema Sujo, quando o Goulart estava ainda em exílio, então foi uma coisa interessante utilizada, ou seja, a própria gravação desse poema não foi inicialmente divulgado via literatura, mas a partir de uma gravação, então mais um dado interessante. Há uma riqueza na escrita, uma variedade sintática que eu trouxe também para as relações musicais. Procurei quem já trabalhou com Poema Sujo, então trouxe duas referências, a própria professora compositora Denise Garcia, paulista, em que ela na sua dissertação de mestrado, A Casa do Poeta, ela fala sobre o Poema Sujo, mas a partir de uma gravação de campo, um field recording, sobre os lugares citados pelo poeta no seu texto, e que ela percorre na cidade de São Luís, interessantíssimo, e a partir também de uma outra visão, a partir da fotografia do fotógrafo Márcio Vasconcelos, ele traz uma relação de imagem da sua memória a partir do Poema Sujo. Então, eu achei que então foi uma ideia interessante trazer também o Poema Sujo para a música eletroacústica. Então essa ideia dos poemas eletroacústicos e especificamente do poema eletroacústico está relacionada a esses conceitos. Os procedimentos composicionais, então, partiu então da própria leitura do texto, ou seja, a sintaxe variada, que vai da metrificação ao verso livre, jogos de linguagem, metáforas, onomatopeias, antíteses, próprio aspecto do concretismo no texto, né? E também a observação da diagramação do texto original, muito interessante, como ele coloca dentro do texto, dentro do espaço físico da página.
A divisão que eu fiz, então, em blocos estruturais sintáticos, então, a partir da minha própria leitura, eu dividi o texto em determinadas partes e fui trabalhando-as em partes separadas. Essa é a primeira parte que eu apresento aqui. A própria extração do áudio a partir do DVD, então, esse é outro procedimento que eu utilizei, que eu já comentei, né, contendo a leitura do próprio do poema pelo próprio autor, e a delimitação dessa primeira parte que vai da página 1 à página 9 do texto original do seu livro, Poema Sujo, e a busca da identidade sonora dessa primeira parte, que está relacionada, então, ao jogo de antíteses observado no texto, à própria semântica e a não linearidade temporal. Essa identidade sonora, então, ela foi conseguida a partir de uma utilização de um software, que foi o Pro Tools, a partir do software de edição, da Avid, onde eu recortei as palavras da declamação do poeta e dividi em dois grandes grupos, o grupo lírico, que eu intitulei grupo lírico e grupo crítico, em que palavras com caráter mais lírico e palavras com caráter mais crítico foram divididas. E aí eu manipulo esses recortes e reorganizo esses dois grandes grupos, né? Faço uma retrogradação também da primeira parte do texto declamado e aplicando também a não linearidade temporal. Utilizo então uma síntese granular, utilizando 4 granuladores, numa leitura randômica a partir do meu comando, do Max MSP, o programa, e também a síntese convolutiva, ou seja, do Open Music no início. Aqui eu falo sobre o texto e mostro partes da diagramação do texto original, que eu achei muito interessante, que eu trouxe também para a relação musical. Então observo primeiro que a própria diagramação segue uma relação concreta nesse sentido, ou seja, começa pelo centro, logo depois ele tem um recuo à esquerda, logo depois volta ao centro novamente. Na próxima página, vejam que o recuo à esquerda, logo depois um recuo à direita. Então essa relação concreta trouxe também para a construção da obra. Vejam a segunda parte do verso embaixo também. Então todas as páginas elas são construídas e os textos o texto ele é dividido de uma forma muito interessante e que eu trouxe essas relações também para a própria composição. Aqui é interessante também onde bloca um pedaço denso, com um texto denso, com que eu chamei de sentido mais crítico, não é? Vejam as palavras que estão ali, a Gestapo, a Wehrmacht, a RAF, a FEB, Blitzkrieg, a quinta coluna, fascistas, nazistas, comunistas, enfim, são relações que eu coloquei nesse grande grupo. E aí a composição da obra passa por essa relação dos dois grandes grupos, lírico e crítico, que uma hora aparece mais, hora outro aparece mais, submerge, e eles vão fazendo esses desenhos nessas camadas em que eu convido o ouvinte a participar dessa escuta nessa obra intitulada Poema Eletroacústico 3, primeiro movimento. Outros movimentos já estão compostos, mas essa comunicação trata especificamente sobre o primeiro movimento dessa obra. Está disponível para audição, aguardo a todos e a todas, será um prazer recebê-los e muito obrigado.